Hora de falar sobre o Cruzeiro com um anúncio surpreendente. Nessa terça-feira, a Raposo usou as redes sociais para informar que estendeu o contrato do recém-contratado Arthur Jorge por 3 temporadas. O Arthur foi contratado em 22 de março e tinha vínculo até dezembro de 27. Não se sabe ao certo o porquê em tão pouco tempo, mas o Arthur Jorge já conseguiu convencer os dirigentes do Cruzeiro que estenderam esse contrato até dezembro de 2030. Período de 1 mês à frente do Cruzeiro, não chegou nem a ser 1 mês, né? E de 3 vitórias e 1 derrota, a única derrota, aquela por 4-1 para o São Paulo no Morumbis. As vitórias contra Vitória, Barcelona de Guayaquil na estreia da Libertadores e Red Bull Bragantino. Tomara que o Arthur Jorge consiga escrever uma história longa no futebol brasileiro. Ele é um dos vários técnicos portugueses que vieram para cá, fizeram sucesso e foram embora. A única grande exceção é de Abel Ferreira, que se mantém no Palmeiras desde 2020. Você, torcedor do Cruzeiro, gostou da extensão do contrato? O que pensa sobre esse início de trabalho de Arthur Jorge? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, véspera de jogo importante, hein? Cruzeiro em campo de novo, o duelo diante da equipe da Universidade Católica. E aí o Cruzeiro tem a oportunidade de abrir uma boa vantagem neste momento no grupo D, grupo dificílimo da Copa Libertadores da América. A bola rolando às 7 horas da noite desta quarta-feira, com um grande público, hein? Mais de 40 mil ingressos vendidos. O Cruzeiro trabalhou com uma previsão de 55 mil torcedores, mas o público aí, não sei se vai chegar em 55, mas entre 45 e 50, eu tô apostando aí, hein? Talvez, se a venda der uma melhorada ainda maior, tá espetacular, né? O preço, a diretoria colocou de acordo com a competição, e jogo de Copa Libertadores mexe com muita gente, então ainda tem muito ingresso para o torcedor do Cruzeiro. Os setores todos do estádio foram abertos, e aí a turma pode comprar ingresso ainda. Deixa eu até dar uma atualizada aqui. Às vezes o Cruzeiro vai fazendo aquela varredura e vai aparecendo carga nova para o torcedor comprar. Mas, repito, a venda tá espetacular, então o pessoal pode comprar aí. Só não tem o roxo inferior, a princípio, né? Os outros setores, contando aí com ingresso, às vezes tem que dar aquela atualizada ali. Então, torcedor marcando presença nesta quarta-feira diante da Universidade Católica. Sobre o time, temos que aguardar o que vai fazer o técnico Arthur Jorge, se preserva um ou outro jogador, até por causa dessa sequência, né? Domingo, quarta e sábado tem jogo com o Grêmio, então isso ele vai ainda decidir com toda a comissão técnica, com o departamento de saúde, e ele, todo mundo sabe, só confirma a escalação na pré-eleição. Mas uma coisa é certa, a volta de Lucas Romero. Para começar, acho pouco provável, mas pelo menos no banco, o volante argentino estará, ele que vem treinando com bola já os últimos dias normalmente. Caio Jorge ainda não volta. A gente trouxe todos os detalhes aí dessa situação do Caio Jorge. Hoje o Caio Jorge está bem melhor, a questão do pubis está recuperado, tem ali uma inflamação em um nervo no abdômen e é esse o último incômodo que ele teve, mas há uma expectativa de melhora boa aí nesses próximos dias, para quem sabe até estar à disposição no sábado diante da equipe do Grêmio. Nada além disso para o torcedor aí criar menos, alguns apenas, né? Criar menos teoria de conspiração, que isso não ajuda absolutamente em nada. Agora, a grande notícia da terça-feira é sobre Arthur Jorge. O Cruzeiro surpreendeu a todos e anunciou a presença aí de Arthur Jorge até 2030. É isso mesmo. O contrato era até 2027 e o Cruzeiro prorrogou o vínculo do Caio Jorge, do Arthur Jorge, melhor dizendo, até 2030. O do Caio Jorge já tinha sido renovado já anteriormente. E aí a gente foi buscar algumas informações. Claro que é uma valorização do trabalho, mesmo com pouco tempo,
do Arthur Jorge e as partes trabalhando num projeto de longo prazo. Tanto da parte do Arthur Jorge quanto da parte do Cruzeiro, todo mundo entendendo que o Arthur Jorge ele terá total autonomia para seguir todos os processos que tem que acontecer na Toca da Raposa 2 para que o Cruzeiro possa ter aí um time vencedor. Obviamente, isso vai passar por contratações ao longo aí de todas as janelas que o Arthur Jorge vai ter, trabalhando em conjunto com o departamento de futebol para se buscar contratações pensando sempre em agregar o nível da equipe. Então, o Arthur Jorge muito feliz com esta possibilidade, o Cruzeiro também, e é aquilo que a gente já vinha falando, inclusive, sobre dar total respaldo, uma espécie de chave da Toca da Raposa 2 para o Arthur Jorge, e isso deixou todo mundo bem feliz. Portanto, renovação até 2030, não teve nada de chegar proposta e aí o Cruzeiro correu e acelerou para renovar. Claro que em uma renovação você estabelece novos valores em todos os casos, salário, multa e por aí vai, mas o Cruzeiro está muito feliz, da parte do Arthur Jorge também, todo mundo bem feliz com a oportunidade de se fazer um projeto longo e vencedor, tipo o que fez o Palmeiras com o técnico Abel Ferreira. Tá falado, pessoal? Ô Fabrício, o Rubem Júnior já voltou pra gente falar mais do Cruzeiro, mas queria a sua opinião sobre a notícia do primeiro tempo. Arthur Jorge renovado com o Cruzeiro. 4 jogos apenas, mas ele já tem seu vínculo renovado. Tinha contrato até no fim do ano que vem, agora o contrato é até 2030. Como é que você encarou essa notícia, Fabrício? Gente, tomei um susto hoje. O comentário aí do momento, né? Uma decisão inusitada do Pedrinho, né? Surpreendendo, mas o Pedrinho é assim, cara. Se ele gosta, ele agrada, sabe? É aquilo, a gente tem o... eu, por exemplo, achei até precipitado, sabe? Eu acho que... Mas eu não tô lá no dia a dia, né? O Pedrinho ali tá conhecendo muito mais o Arthur Jorge no dia a dia. A gente tá vendo aí 4 jogos só. Mas ali ele tá conhecendo dia a dia. Assim, o Pedrinho também não é nenhum novato aí no negócio, não, entendeu? Apesar da pouca experiência, ele já viu o Seabra, o trabalho do Seabra, ele já acompanhou o trabalho do Diniz, ele já acompanhou o trabalho do Jardim, ele já acompanhou o trabalho do Tite, e agora acompanhando o Arthur Jorge, né? Um pouco mais de um mês ele tá aí. São 4 partidas, né? E já viu, cara, o dia a dia, gostou, ele conhece na intimidade, né? Então isso aí, convivência, e aí deu esse voto de confiança. Eu acho importante se manter ficou com medo também, eu acho, né? Hoje não tem treinador no mercado, né? Tá vindo aí janela, não sei o quê, e de repente já consegue aumentar a multa. Enfim, torcer pra dar certo aí, que é bom, ela trabalho longínquo. Eu acho que dá oportunidade pro Arthur Jorge de repente mexer também nessa estrutura, comandar um pouco, ser meio que um manager, né? Um Alex Ferguson ali, porque você vê que o cara tem energia, né? Dedicado, o time tá dando resposta em campo, enfim, achei bom. Ele estreou no dia 1º de abril, então, de jogo, 2 semanas de Arthur Jorge. E o contrato tá renovado, por isso chamou a atenção, ô Marquês. Como é que você encarou essa notícia? Incomum pro futebol brasileiro, né, Lê Marquês? Não há precedente, né? Raro. Mas acho que é nessa linha que o Fabrício fez o comentário, assim. E acho que o português, cara, ele trouxe uma energia que, depois da saída do outro português que hoje está no Flamengo, né, o Jardim, o Cruzeiro estava em busca, né? O Tite, quando esteve aqui, no seu período enquanto Cruzeiro, ele já mais cansado ali na beira do campo, né? A gente vê o Portuga o tempo todo agitado, né? Comemorando com o time, com uma energia extra o tempo todo, né? E acho que era o que o Cruzeiro estava buscando, né? São 4 jogos, 3 vitórias, né? Uma estreia muito boa na Libertadores e conquistou o staff do Cruzeiro. Mas, cara, futebol, cara, ainda que há esse contrato tão longevo, né? Assim, o resultado é que dita muitas vezes, né? Mais uma vez... É um voto de confiança, isso é legal, né? A gente imagina ele também dando seus pitacos na base, porque não dá para imaginar um contrato tão longo com um treinador que daqui a pouco esses garotos acho que o Pans falou isso no primeiro tempo, né? E compartilham, né? Porque os garotos do Sub-15, que daqui a pouco vão estar lá em cima, vão ter que entender o estilo de jogo dele, né? Então acho que também para esse contrato tão longo, vai ter os pitacos do Arthur Jorge também na base, e acho que isso é legal, né? Porque o Cruzeiro entende de futebol para frente. Voltar a falar do jogo também, o Rubem Júnior, até deixa eu chamar o Lucas Sanches para a roda, trouxemos as primeiras informações do lado do Cruzeiro, o Rubem Júnior vai reforçá-las daqui a pouquinho para o comentário do Edu, do Fabrício e do Marques, mas o Lucas Sanches também está acompanhando o adversário, né? A Universidade Católica, como é que chega para o jogo? Um abraço, boa noite, Sanches.
Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você, pra quem tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola. A Universidade Católica que chegou a Belo Horizonte agora há pouco. Os jogadores vão ficar hospedados no Hotel Ouro Minas e uma atividade agora à noite para poder encerrar a preparação lá no Sesc Venda Nova. A equipe chilena estreou na Libertadores com derrota, jogo semana passada em casa para o Boca Juniors, e no fim de semana visitou e venceu o Audax italiano pelo Campeonato Chileno, com direito a algumas mudanças na escalação do técnico Daniel Garneiro. A Católica, Cirilo, tem alguns nomes conhecidos no elenco, começando pelo ex-cruzeirense Eugênio Mena, aquele lateral esquerdo, hoje com 37 anos e deve estar em campo no Mineirão. Outro destaque é o volante, o Guilherme Medel, tem anos de experiência no futebol da Europa, também passou pelo futebol brasileiro, defendeu o Vasco. Provável time da Católica para em busca da primeira vitória amanhã na Copa Libertadores, com o Bernedo no gol, sistema defensivo com o Gonzalez, Ampuero, o Dias e também o Mena, no meio-campo Valência, Medel, Cuevas, Montes, também o Gianni, lá na frente Zampedri, fechando a escalação do técnico Daniel Garneiro, provável Católica para o duelo no Mineirão, Cirilo. Valeu, Sanches. Do lado do Cruzeiro, Rubem Júnior, esquentando esse jogo de amanhã, expectativa de formação, como é que vai ser o Cruzeiro? Você tá apostando, talvez, numa sequência da equipe que jogou no fim de semana, Rubinho? Nessa manutenção sim, tá, Cirilo? Pelo menos é a tendência, é o que faz o técnico Arthur Jorge de jogo para jogo, a não ser que tenha algo clínico, né, por físico também. Ele que tem a volta do Romero entre os relacionados, mas até pelo tempo que ele ficou parado para ser titular em jogo com toda a intensidade que tem a Copa Libertadores, mesmo que o Romero, né, tenha surpreendido aí nos trabalhos, ele que é mais uma opção para esse setor carente do Cruzeiro. Caio Jorge, essa questão física, a pubalgia, algo que ele já vem enfrentando ainda na última temporada, inicia o ano com uma sequência bem pesada. A gente trazia informação que o Caio sempre ali na zona mista falava a respeito disso, que não estava 100% fisicamente, agora dá aquela pausa para sua recuperação, para encher o tanque, por isso podemos ter aí o Neiser Villarreal mais uma vez no comando de ataque, o Caio ficando de fora. E vamos aguardar, Cirilo, se não tem alguma surpresa, né, do técnico português que volta a relacionar o Bruno Rodrigues, o Bruno que não ficou de fora, né, daqueles últimos jogos, apesar que entrou no segundo tempo da partida contra o Bragantino. É esse time para ter casa cheia amanhã na Pampulha. E lembrando, né, JVC, que hoje às 9 horas da noite, Cruzeiro de olho na telinha, né, nos seus adversários do grupo, o Boca que recebe o Barcelona de Guayaquil. Então uma terça-feira também já inserida com a Copa Libertadores no caminho do Cruzeiro. Os jogadores estão jantando neste momento, daqui a pouco iniciam a concentração na Toca JVC. Valeu, Rubens. Edu, o que você espera do jogo? Esse Cruzeiro Universidade Católica amanhã, às 7 horas da noite no Mineirão, Edu. Pela primeira rodada da Libertadores, me parece, na teoria, que a Católica vai ser meio que o fiel da balança. De quem vai terminar em primeiro, em segundo. O Cruzeiro ele tem a responsabilidade de vencer o jogo, né? De manter ali a ponta da tabela. Do outro lado, aliás, hoje, mais tarde, tem o Boca em campo contra o Barcelona de Guayaquil. Independentemente do resultado, é fazer o resultado aqui em Belo Horizonte. Aqui em casa, o Cruzeiro ser um bom mandante na Copa Libertadores. Também, na teoria, o mais difícil o Cruzeiro conseguiu fazer, né? Que foi até Barcelona, aliás, foi até o Equador, em Guayaquil, ganhou do Barcelona. Você vai enfrentar o Avaí, né? Lá em Havaí. Mas foi até Guayaquil, ganhou do Barcelona, cara. O torcedor tá comprando a ideia de Libertadores, né? O torcedor do Cruzeiro adora Libertadores, muito tempo fora da competição. E aí você tem um jogo contra uma equipe tradicional, apesar de não viver um grande momento na sua história, e é manter a sequência, cara. O Arthur Jorge escalar o time mais forte possível. Quando a gente fala o time mais forte possível, é olhando a parte física também, porque ainda que a Libertadores seja o foco principal, na Libertadores, no Brasileiro, você precisa ter a inteligência de saber usar o elenco. E eu imagino que o Arthur Jorge vai fazer isso. Talvez a gente possa ver ali uma ou duas peças diferentes das que a gente viu no final de semana, ainda que seja o jogo da principal competição, que não quer dizer que o Cruzeiro vai estar priorizando competição A ou B. Quando a gente fala de Libertadores e Brasileiro é diferente, cara. Aí você tem que esticar a corda mesmo e mandar a campo o que você tiver de melhor. Você espera do jogo, Fabrício? É isso que o Panzi falou, eu acho que tem que ir com força máxima, os jogadores que estiverem clinicamente bem também, eu acho que não vale a pena você arriscar, mas eles têm esse controle, o pessoal do Departamento da Saúde ali, né, eu fiquei preocupado no final do jogo, né, que eu até comentei no pós-jogo lá, a respeito do Gerson, porque correu muito, e no final, Marcos, sabe quando ele tava toda hora aqui, ó, dando aquela coçadinha no posterior direito, na parte de trás, assim, sabe quando parece que o caranguejinho quer agarrar ali? Caranguejo. Então, dá aquela briscadinha, ele veio e falou no banco, seria eu fiquei meio na dúvida, mas se tiver apto, cara, eu acho que é o que o Panzi falou, é força máxima para de repente já garantir e meio que encaminhar essa classificação, né? Porque eu acho que o Universidade Católica aí é que vai ser o termômetro aí desse grupo. O Gerson que saiu no segundo tempo contra o Barcelona em Guayaquil, né, com câimbras, ia ser poupado para o jogo, né, do final de semana contra o Bragantino, vai para o jogo, tem essa
durante a partida, né? Coloca ali a mão na parte posterior e o Gerson treinou normal. Mas se não tiver 100%, não vai pro jogo, aí vai o Mateuzinho. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.